Mais um vídeo de correção dos exercícios do livro de vocês, páginas 132, 133 e 134. A primeira questão, então, que nós temos aí é a primeira pergunta, né? Então, a molécula de DNA é frequentemente comparada a uma escada. Que moléculas químicas fazem parte dos degraus e das laterais onde se prendem os degraus dessa escada? Então, é como a gente já viu, né? A molécula de DNA, ela tem esse formato de fita. Opa, uma mensagem subliminar aqui do vídeo anterior. Então, a fita de DNA, né, uma dupla hélice, que é formada, então, pelos nucleotídeos, né, ou bases nitrogenadas, que são amparadas por algumas moléculas que eu vou circular aqui para vocês, né? Então, nós temos aqui as bases nitrogenadas, tem em inglês, mas dá pra gente lembrar, né? Timina, adenina, guanina e citosina, que estão presas aqui, né? Elas se ligam umas nas outras. Obra. Pela ponte de hidrogênio, né? E elas ficam, então essa aqui seria os degraus, que estava mostrando naquele desenho ilustrativo do exercício, né? Esse aqui. Então, os degraus, se você parar para observar, ele se parece com uma escada, né? Como se aqui fossem os degraus e aqui o suporte aqui dos degraus. Ok. Então, os degraus são formados pelas bases nitrogenadas. E esqueci como é que põe pra limpar. Esqueci. E o que tá segurando as bases, os nucleotídeos, né? Então, é esse grupo aqui, né? O desoxirribose, que forma o DNA, que a gente tá falando de DNA, né? Então, vai ter um grupo desoxirribose e o fosfato. Então, o que vai formar essa haste, que aqui tá mostrando a legenda, ó, o D, desoxirribose, e o P aqui, um grupo fosfato. Então, o que vai dar essa sustentação à molécula do DNA. Então, os degraus são os nucleotídeos, né? As bases nitrogenadas em formato por timina, adenina, guanina e citosina. E a haste, né, que segura esses degraus é o desoxirribose e o fosfato. Desoxirribose e o fosfato. Facinha essa. Eu acho que é assim. Não. Nossa, eu sempre esqueço como é que mexe no trem. Então, 2, ok. Não é isso que eu quero. Gente, por que eu sempre esqueço? Então, vamos para 2. No esquema abaixo, a letra B, A e B indicam duas etapas do metabolismo dos ácidos nucleicos. E os números indicam substâncias e estruturas que participam dessa etapa. Então, nós temos aqui a etapa A e etapa B. Aí vem a pergunta: o que está acontecendo nas etapas A e B e em que parte das células ocorre? Então, em A, o que está acontecendo? A gente sabe que isso aqui é uma molécula de DNA e essa aqui de RNA. Por que eu sei? Porque essa aqui tem a timina, quem tem timina é DNA. E aqui tem a uracil. Mirei certinho. Minha mira não tá boa. Isso. Vocês viram a uracil aí, que tá representando a molécula de RNA. Ok, então já que a gente já sabe disso,
Então, aqui a gente sabe que está sendo copiado a molécula de DNA. Então, aqui tá mostrando, né, o DNA aqui, né, abrindo a sua fita para ela poder ser copiada, produzindo RNA mensageiro. Então, em A está acontecendo o quê? Isso aqui é uma etapa, qual etapa que é essa? Né, que é produzida a molécula de RNA mensageiro. Que etapa que é essa? É a transcrição. Então, em A, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. É a transcrição, né? E em B, então, nós temos aqui a molécula de RNA, né? O mensageiro prontinho, sendo o quê? Traduzido. Então, em B, nós temos a tradução. Um dia eu melhoro minha letra. Mas até lá vai ter que ficar uns garranchos. Então, aqui em B está acontecendo a tradução. O RNA mensageiro está sendo traduzido, né, pelo ribossomo. Aqui a gente tem o RNA transportador, né? Aqui o RNA-T. Caceta. Não coube aqui. Aqui temos o RNA-T, né, que é o transportador. Ele está trazendo os aminoácidos, que vai ser aqui então o nosso número 5. Esse aqui são os aminoácidos, né, que está sendo carregado pelo RNA transportador, codificado pelo RNA mensageiro. Então, que estruturas estão indicadas pelos números? Então, aqui a gente já achou todos, né? Número 1 aqui é o DNA, esse é o DNA. Número 2 é o RNA. Número 3, cadê o 3? O 3 é o ribossomo. Nossa, o 3 ficou ali atrás. Deixa eu apagar essa bagunça toda aqui. Para ficar mais fácil. Então, a gente já identificou as etapas. Agora os números, né? Número aqui, então, primeiro, DNA. 2, RNA, no caso, mensageiro, né? 3 é o ribossomo. 4, o RNA transportador. E 5 são, então, os aminoácidos. Tá? E aí, está toda a etapa, né, de síntese de proteínas. Então essa é a questão número 2. Vamos para a próxima. 3. As proteínas são responsáveis por muitas características dos seres vivos. Explique por que, por mais carne bovina que uma pessoa coma, ela não vai adquirir características do boi por causa disso. Isso acontece por quê? Porque quando a gente consome a proteína do boi, essa proteína vai ser digerida. A gente vai aproveitar dele só os aminoácidos para a gente produzir as nossas proteínas. Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma imagem legal aqui. Então, nós temos, por exemplo, vamos pegar aqui, vamos ver se tem uma imagem de digestão de proteínas. Não tem uma imagem legal. Mas seria isso aqui, ó. Essa aqui eu acho que ajuda já. Ai, cadê a imagem?
Então, aqui nós temos, né? Vou pegar essa imagem mesmo, que ela já dá pra dar uma noção. Essa aqui. Então, nessa imagem, a gente já consegue identificar aqui, né, uma molécula de proteína. Pode ser isso aqui que a gente consumiu no alimento, né? Quando ele passa pelo processo de digestão, ele vai ser quebrado. Então, aqui na segunda etapa, né, mostrando a digestão das proteínas sendo liberadas, né, os aminoácidos ou peptídeos, né, que seria já uma escala menor aí das proteínas. Então, você já não tem a molécula de proteína completa como tá aqui em 1. Na etapa 2 aqui, ela vai ser quebrada até liberar na etapa 3 aqui, a gente pode ver os aminoácidos. Então, vai ser liberada vai ser liberado esses aminoácidos digeridos. E aí, a gente vai usar esses aminoácidos para produzir as nossas próprias proteínas, tá? Então, por isso que a gente não vai ficar com característica do boi, que a gente não vai aproveitar a proteína dele, a gente aproveita os aminoácidos que formavam a proteína deles, tá? Porque a sequência de bases de uma fita determina obrigatoriamente a sequência de outra? Ora, porque a gente já sabe, né, que as bases nitrogenadas elas formam pares, né? Elas formam as duplinhas, que a gente já conhece. Deixa eu escrever aqui, né? Nós temos a adenina, que forma par com a timina, e a guanina, que forma par com citosina. Se for o RNA, no caso aqui, né, a adenina vai se ligar ao uracilo. Pronto. Então, a gente sabe por isso, né? Se numa sequência tiver lá A, C, né? Se isso aqui for uma fita de RNA mensageiro, ó, meu, ficou bonita. Como que vai ser o nosso DNA, então? Então, o DNA vai ser TTG. G, né? Porque a gente sabe que essas duplinhas, elas se ligam só uma na outra, tá? Adenina com a timina, guanina com a citosina. Pronto, não tem erro, tá? Então, é por isso. Questão 5. Imagine um RNA mensageiro formado por apenas 6 nucleotídeos unidos entre si. Responda: quantas moléculas diferentes desse ácido nucleico podem existir? E B, que fórmula matemática você usou para calcular esse número? Bom, antes de falar quantas moléculas diferentes desse ácido nucleico, né, gente, pode existir, primeiro vamos falar da fórmula matemática, né, que isso aqui é um caso de análise combinatória, né, porque nós temos, vamos montar o raciocínio aqui, uma questão de matemática essa. Então, nós temos 4 nucleotídeos diferentes, né? A gente tem adenina, timina, guanina e citosina. Se bem que a RNA é mensageiro, né? Então aqui vai ser, então vamos fazer certo, adenina com uracila, né? Guanina e citosina. Então, nós temos 4. 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 4 nucleotídeos. Bom, só que nós temos 6 nucleotídeos. Então, eles podem se arranjar de quantas maneiras, né? Quantas maneiras diferentes que esses 4 nucleotídeos podem se organizar. Então, tem 6 maneiras diferentes que ele pode fazer isso. Então, vai ser 4 elevado a 6, que é o número, né, de combinações que a gente pode ter. Aí, o que é isso aqui, né? Então, nós temos o 4 elevado a 6, uma potência aqui. Então, a gente tem que fazer 4 vezes 4, 6 vezes 4,
vezes 4, 6 vezes isso aqui. E isso aqui, o resultado da multiplicação desses números aqui, então, que vai ser o nosso resultado da letra A. Então, vamos lá fazendo na calculadora. Então, 4 vezes 4, isso aqui 6 vezes. Calculadora é muito mais fácil, né, gente? Vocês que não podem usar calculadora, eu já posso. Então, aqui está a nossa resposta. 4.096, né? Combinações, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. 4.096 combinações diferentes que essa molécula de RNA pode ter, né? Do seu códon, ok? Então, aqui é uma questão mais raciocínio lógico aqui de matemática, tá? Vamos para 6. Transcreva a mensagem, né? Tá aí os nucleotídeos, né? TAGG, TACCT do código DNA para o código do RNA. Com a auxílio da tabela de códons da página 125, que a gente já aprendeu a ler, indique que aminoácidos serão encadeados por esse trecho de DNA. Bom, eu já resolvi essa questão. Então, vamos pegar ela onde? Que galeria? Essa aqui, né? Então, nós temos aqui o DNA. Por que é DNA? Porque tem um T. Então, já sei que é um DNA. Então, aí primeiro, né, a gente tem que identificar o nosso RNA mensageiro. Então, nós temos aqui o DNA, que o exercício já deu pra gente. A partir desse código, a gente vai identificar o nosso RNA mensageiro. Quais códons que ele vai ter pra gente poder ir lá na tabela e descobrir quais os aminoácidos que vão formar essa proteína. Ou esse polipeptídeo, né, que são só 3, tá pequenininho. Então, o RNA mensageiro aqui vai ser o AUCC, AUGGA, por aquele mesmo processo. A se liga com U e o C liga com G, né? Então, não pode esquecer isso. E aí, a gente vai lá na tabelinha, então, para descobrir as proteínas. Então, aqui, ó, A, U, C. Aí, a gente vai lá na tabelinha, A, U, C. A, U, C, isoleucina. Então, vamos lembrar como é que lê essa tabelinha aqui. Então, aqui nós temos a primeira base do códon, é um A. Aí, depois que a gente achou o A, então pode ser qualquer uma aqui dentro. Qualquer uma desses aqui, ó. A gente não quer todos, a gente quer escolher um só. Então, a segunda, a gente vai olhar a segunda base do códon, que é um U. Então, aí já limitou. Então, só pode ser um desses aqui. Pode ser isoleucina ou a metionina. Só que a gente vai olhar a terceira base do códon, que tá atrás dessa fitinha colorida aqui, com as minhas cores do pincel aqui. Então, a nossa terceira base tá apontando para quê? A, U, C. Então, é essa linha aqui, ó. Né? Então, só pode ser a isoleucina, tá? Aí, a gente vai fazer isso para todos, até identificar os demais aminoácidos. Então, C, A, U. Aí, vem de novo, C. Então, nós temos C aqui, A, U. C, A, U aqui, né? Desculpa, é aqui embaixo. Apertei errado. Essa barrinha de cores tá me enfesando. C, A, U aqui. C. Então, vai ser a histidina. Histidina. Opa. Histidina aqui. E o outro é GGA. Então, aí a gente procura aqui o GGA. Vamos procurar. G. Aqui é G. E o A aqui. Então, vai ser a glicina.
ok? Ok, facinho. Então, nós já identificamos os nossos aminoácidos. 7. A ocitocina é um hormônio formado por 9 aminoácidos unidos na seguinte sequência: cisteína, tirosina, isoleucina, glutamina, asparagina, eita, quase um trava-língua, cisteína, prolina, leucina e glicina. Consultando a tabela de códons da página 125, de novo aquela tabelinha, monte uma sequência possível de bases da cadeia do DNA responsável pela síntese desse hormônio. Responda também, pode ser montada mais de uma sequência e por quê? Tá, então a gente já tem aqui o exercício meio que fez o caminho contrário do exercício anterior. Antes a gente tinha que descobrir os aminoácidos. Aqui ele já deu os aminoácidos pra gente e a gente tem que descobrir quais são qual que vai ser o código, né, do DNA. Nossa, travei aqui. Então, qual vai ser o código do DNA que deu origem a esses aminoácidos? Então, a gente vai ter que fazer o caminho contrário. Então, a gente vai lá na tabela, que está aqui, né? A gente vai lá na tabela e a gente encontra o aminoácido primeiro, né? Então, a gente vai ter que vir aqui procurar o aminoácido aqui dentro. E aí, a gente vai olhar qual que é as bases nitrogenadas que formam ele, né? Então, o primeiro é a cisteína. Então, eu procurei aqui a cisteína. Aí, a gente vai se deparar... Nossa, espero que esse entulho caindo na caçamba não esteja sendo gravado nesse vídeo. O que com certeza deve estar. Então, nós temos a cisteína, que tem duas formas de codificar a cisteína, né? Pode ser UGU ou UGC. Então, aí você pode escolher, né? Qual que vai ser a sua terceira base do códon aí. Pode ser uracilo ou pode ser citosina. Você que escolhe por quê? Porque todos os dois vão né, codificar a cisteína, tá? Bom, então fazendo esse exercício aí, nós vamos ter esse resultado K. Então, eu já fiz, claro, né? Pra poder adiantar, senão o vídeo vai ter 2 horas de duração. Nem eu vou dar conta. E aí, nós temos, então, peguei aqui, copiei todas elas, né? Os aminoácidos. Aí, eu montei meu RNA mensageiro, o GU, nananã, até o final. Fazendo aquele exercício de procurar, né, o códon, as bases, né, do códon. A partir do meu RNA mensageiro, eu consigo achar o meu DNA, certo? Lembrando sempre da duplinha. Ai, por que eu não consigo escrever aqui? Só aqui. Então, lembrando sempre da duplinha. A, T, I, C, G. No caso de RNA, é U, no lugar do T. Então, aí onde tem o U no RNA mensageiro, é A no DNA. Se tiver G no RNA mensageiro, é C no DNA. Né? E se tiver A no RNA mensageiro, é T no DNA. E vocês vão seguir essa lógica até concluir o raciocínio aqui. Aí aqui tá minha fita de DNA, que deu uma subidinha, né? Foi perdendo aqui a linha um pouquinho. Acontece. Desenho à mão livre. Acontece. E aí eu descobri o meu DNA aqui. Bom, mas a pergunta tem mais... o exercício, né? Quer saber mais uma coisa. Quer que a gente responda também se pode ser montada mais de uma sequência, né, de DNA. Por quê? Pode ser montado sim, porque a gente viu que o mesmo aminoácido, né, o mesmo aminoácido pode ser codificado
por... cadê o desenho? Aqui. Uma mesma, né? Uma mesma aminoácido, ele pode ser codificado, né? Por códons diferentes, né? Isso a gente fala que o código genético, ele é degenerado ou redundante, né? São os termos aí usados para poder retratar esse fenômeno. É porque tem mais de um códon com o mesmo significado, né? Que vai codificar o mesmo aminoácido. Né? Mas lembrando que apesar dele ter essa redundância, né, o nosso código genético ele não é ambíguo, ou seja, o mesmo códon ele não codifica dois aminoácidos diferentes. Então, se eu pegar aqui o C, pegar aqui um C, U, por exemplo, né, sempre vai ser leucina, não pode ser uma prolina, por exemplo, tá? Isso é importante a gente saber. A gente vai ver que esse código degenerado é importante no caso de mutações, né? Que a gente já discutiu isso em sala de aula, que tem algumas mutações que são silenciosas, porque às vezes mudou uma base nitrogenada no DNA, no RNA mensageiro, que não fez diferença, porque vai codificar a mesma proteína. Por exemplo, né? Se você tem um códon U, por exemplo, que é a fenilalanina, que é essa aqui primeirinha. Se, por exemplo, o último códon aqui for trocado por um C, pela citosina, vai ficar o UC. E quem que é o UC decodifica? A fenilalanina, do mesmo jeito. Né? Então, isso é que a gente chama de mutação silenciosa. Né? Ocorreu uma mutação, fatores aí, né? Múltiplos, e que não vai prejudicar o resultado dessa transcrição, tá? Então, por isso que esse código genético, né, redundante ou degenerado, ele é... Opa, sai de tudo. Ele é importante, tá? Então, vamos para outro. Um professor perguntou a um estudante como se explica o fato de uma célula adiposa de uma pessoa ser tão diferente de uma célula nervosa da mesma pessoa. O estudante rapidamente respondeu que isso deve ao fato de, em cada tipo de célula, existir uma coleção diferente de genes. E aí, você concorda com essa resposta? Né? Sim, não, por quê? Bom, na verdade, né, todo o material genético, né, de todas as nossas células são iguais, né, o mesmo DNA, né, não muda de uma célula para outra. E nem os genes também vão mudar. Então, o código genético é o mesmo para todas as células do nosso corpo. Mas então, o que faz com que uma célula seja tão diferente, né, da outra? O que acontece que uma célula, né, vai desempenhar funções tão diferentes uma das outras? Bom, isso acontece porque, na verdade, são partes diferentes do gene. Então, continuando a questão 8, nós temos, então, que as células adiposas, ela vai ter um conjunto de genes ativos que vai ser diferente dos genes ativos de uma célula nervosa, né? Então, por isso que elas têm características tão diferentes. Então, o material genético é o mesmo para todas as células do nosso corpo, o DNA é o mesmo, mas a parte do DNA que vai ser copiada, que vai ser codificada é diferente, tá? Ela não é ativa em todos os momentos, em todas as células, senão elas seriam todas iguais, iam produzir as mesmas proteínas e iam produzir as mesmas características, tá? Então, aí terminamos a 8. Vamos lá, um dos animais mais famosos de todos os tempos, né, é a ovelha Dolly, que a gente já falou sobre elas, né, no início das aulas, quando a gente falou de bioética, a gente falou de clonagem, né, e aqui está falando exatamente que ela foi obtida em um processo conhecido como clonagem reprodutiva, no qual é realizada uma fusão de duas células.
Um estudante quis saber se essa ovelha tinha pai. Aí você, estudante, né, vai explicar para esse menino com suas próprias palavras como a ovelha Dolly foi gerada, como que aconteceu o processo, né, de clonagem. Então, no livro de vocês tem esse processo, né, explicando como que foi gerada a ovelha Dolly. Então, nós temos aqui, né, uma ovelha doadora do núcleo, né? Então, eles removeram células mamárias dessa ovelha e pegaram, né, essa célula e colocaram dentro do óvulo de uma outra ovelha. Então, eles pegaram o óvulo dessa ovelha aqui, blackface, né, da cara preta, e aí tiraram o núcleo, isso aqui é importante, tirou o núcleo dessa ovelha de cara preta e deixou o óvulo aqui anuclear, ou seja, sem núcleo, não tem núcleo aqui não, né? E aí o que eles fizeram? Eles pegaram a célula, o núcleo, né, dessa célula mamária, dessa primeira ovelha aqui, e colocaram dentro do óvulo anuclear, fizeram uma fusão. Então, fundiu o núcleo da ovelha 1 com o óvulo da ovelha 2 sem o núcleo lá dentro, tá? E aí, com os estímulos, né, então eles começaram formou aqui, né, um embrião que foi implantado em uma outra ovelha de barriga que foi usada como barriga de aluguel. Então, essa ovelhinha aqui foi usada só como barriga de aluguel para poder gerar esse novo indivíduo que foi clonado, que é o clone dessa primeira ovelha aqui, né, que usou o núcleo dela, usou células dela. Então, o material genético dela é que está sendo reproduzido dentro do óvulo dessa ovelhinha 2, né, A1, A2 e um pouco A3. E o óvulo com o núcleo da ovelha 1 foi parar dentro dessa barriga de aluguel da ovelha 3. E no final da gestação, então, nasceu uma ovelha, que eles chamaram, né, batizaram ela de Dolly, que vai ter um material genético idêntico da ovelha 1, que foi a que doou o material genético, tá? Então, aí, esse é o processo de produção, né, de um clone, de um animal clonado. Então, aí você tem que explicar para o menininho lá que essa ovelhinha não vai ter papes, tá? Então, a questão 9, aí vocês têm que explicar com suas próprias palavras esse processo. Adenina, vamos lá, questões fechadas de vestibular agora, né? Adenina, guanina e citosina são bases presentes tanto na estrutura de DNA como na de RNA. Qual das moléculas abaixo também está presente em ambas? Então, aqui, um bom exercício para diferenciar DNA de RNA, que a gente já falou disso, né? Então, uracilo, onde que a gente encontra o uracilo? No RNA, né? DNA vai ser timina, então, timina é do RNA. Ribose também é do DNA, do RNA, desculpa, né? Que é o ácido ribonucleico, né? Fosfato vai estar nas duas, então já é a nossa resposta, letra D, né? As duas vão ter aquela estrutura de fosfato, onde se fixam, né, as bases nitrogenadas, e desoxirribose pertence ao DNA, ou ADN, né, que é o ácido desoxirribonucleico, tá? Então, 11 facinho. Vamos para 12. A molécula de DNA armazena informação genômica que é transcrita e traduzida por mecanismos elegantes, como os de transcrição e tradução. Entretanto, entre os distintos indivíduos biológicos construídos por mensagem contida no DNA, há uma singularidade biológica que se repete, mas se diferencia pelo modo como esta é organizada. Essa descrição corresponde a... Então,
Está falando que a molécula de DNA armazena informação genômica, que é transcrita e traduzida. E entre os distintos indivíduos, né, há uma singularidade biológica que se repete, mas se diferencia pelo modo como está organizado. Então, o que vai se organizando de modo diferente, né, que vai dando essas singularidades aos indivíduos, né, singularidade biológica? Vai ser a molécula de RNA ribossômico, RNA transportador, bases nitrogenadas ou as moléculas de RNA mensageiro? Bom, você está falando aqui do código genético, né, do DNA, então vai ser nossas bases nitrogenadas. E, mais uma vez, nós temos aqui que a resposta apareceu o xizinho, condenando a resposta correta. Tá? Então, 12 vai ser a nossa letra C. Tá falando aí de bases nitrogenadas. 13, em questão do Enem. A sequência abaixo indica de maneira simplificada os passos seguidos por um grupo de cientistas para a clonagem de uma vaca. Então, olha só. Então, clonagem segue aquele mesmo princípio. Tira o núcleo de uma, o óvulo da outra e uma outra de barriga de aluguel. No caso, o Z, né, vaca Z vai ser nossa doadora do óvulo. Oh, meu Deus, por que eu aperto o trem errado? Então, vaca Z, ela foi retirada dela o óvulo. Eles usaram da vaca W, então uma célula da glândula mamária dela, onde preservou-se o núcleo, porque vai usar um núcleo, né? E aí, na etapa 3, o núcleo da célula da glândula mamária foi introduzido no óvulo anucleado. Então, o núcleo da vaca W foi introduzido no óvulo da vaca Z. Depois, na etapa 4, após algumas divisões, o embrião foi implantado no útero de uma terceira vaca, a Y, que é a mãe de aluguel, ou seja, né, ela está lá só para parir. E o embrião se desenvolveu e deu origem ao clone. Então, considerando que os animais ZW e Y não têm parentesco, pode-se afirmar que o animal resultante da clonagem tem as características genéticas das vacas. Vai ser só da vaca, característica genética, vai ser só da vaca W. Então, aqui letra B, né? 13B. Vai ser só da vaquinha W apenas, porque o núcleo só veio dela, tá? Então, as características genéticas vão ser da vaca Z, porque no núcleo é onde está o material genético. Too easy. 14. A égua, o jumento e a zebra pertencem a espécies biológicas distintas que podem cruzar entre si e gerar híbridos estéreis. Destes, o mais conhecido é a mula, que resulta do cruzamento entre o jumento e a égua. Suponha que o seguinte experimento de clonagem foi realizado com sucesso. Continuando aqui. O núcleo de uma célula somática de um jumento. Então, mais uma vez. Então, o núcleo de uma célula somática de um jumento. Então, o núcleo veio do jumento. Foi transplantado para um óvulo. Então, um óvulo anucleado da égua. Então, o óvulo veio da égua. O embrião foi implantado no útero de uma zebra. Gente, eu sou péssima de mira. Como que pode? O óvulo foi para a égua. Ah, melhorou. E quem foi barriga de aluguel foi uma zebra. Então, o clone produzido em tal experimento terá essencialmente características genéticas de quem? Do jumento. Porque foi ele quem doou o núcleo, né? Então, as características genéticas vai ser de jumento. Então, mais uma questão de clone aí. 15. Quando afirmamos que o metabolismo da célula é controlado pelo núcleo celular,
Isso significa que todas as reações metabólicas são catalisadas por moléculas e componentes nucleares. Não, porque os componentes nucleares, eles nem saem do núcleo, né? Que é o nosso material genético, né? O nucleolo, eles não vão sair de lá, né? Então, os componentes nucleares não ficam lá dentro. B, o núcleo produz moléculas, começou bem, que no citoplasma promovem a síntese de enzimas catalisadoras das reações metabólicas. Nossa, gostei demais dessa, ó. Já vou marcar aqui, né? Que é isso mesmo. Então, o núcleo, ele produz moléculas, como o RNA mensageiro, né? Que lá vai desempenhar suas funções, vai produzir, sintetizar enzimas, né? As proteínas e tal. Então, 15 já é a letra B. Vamos ver o resto. Na letra C, o núcleo produz e envia para todas as partes da célula moléculas que catalisam as reações metabólicas, né? Não necessariamente, né? Porque no citoplasma ainda vai passar por algum processo de maturação, né? E não é para todas as partes da célula, porque ele vai para o complexo Golgiense. Então, não é bem assim. D. Dentro do núcleo, moléculas sintetizam enzimas catalisadoras das reações metabólicas. Não, então, dentro do núcleo não acontece essa síntese das enzimas, não, tá? As enzimas são produzidas no citoplasma, né? No caso das células eucariontes, né? Nós temos primeiro a transcrição, que é feita dentro do núcleo, e depois a tradução lá no citoplasma. E por fim, letra E, o conteúdo do núcleo passa para o citoplasma. Totalmente errado, não precisa nem terminar. Não? Então, o conteúdo do núcleo passa para o citoplasma? Não. O DNA não vai sair do núcleo, né, para ir para o citoplasma, jamais. Então, 15, letra B. 16. Em junho de 2002, a Unesp tornou-se a primeira instituição brasileira a produzir um clone animal a partir do núcleo de uma célula adulta. Pesquisadores da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias do campus de Jaboticabal removeram o núcleo de uma célula obtida da... Ih, lá vem, mais uma de clone. Nem vou cobrar isso na prova não, tá, pessoal? Mas como tá aqui, a gente vai resolver. Então, nós temos aqui, vamos lá. Então, eles pegaram o núcleo de uma célula obtida da cauda de uma vaca da raça Nelore, então vai ser o nosso animal A, e injetaram no óvulo anucleado de uma vaca abatedouro, que é o nosso animal B. Então, já pegaram o núcleo da Nelore, colocaram no óvulo de um B. E aí, quem foi nossa barriga de aluguel? Uma holandesa, tá? Então, no útero de uma vaca, ai, meu Deus, de uma vaca mestiça holandesa, o animal C. E aí, que pergunta aqui? Do desenvolvimento, nossa, deixa eu tirar isso. Desse óvulo resultou a bezerra penta. Então, aí nasceu, né, a penta. Então, nas células da bezerra penta vai ter o DNA nuclear de qual animal? Do animal A, porque a gente pegou o núcleo dela. Então, vai ser do animal A. Então, aqui a gente já tem, né? E DNA mitocondrial de qual animal? A ou B? Aí é que vem a pegadinha. Porque o DNA mitocondrial, né? A gente sempre herda o DNA mitocondrial da nossa mãe, né? O que fica dentro do óvulo, que fica conservado, né? Porque o espermatozoide, ele perde essas mitocôndrias no momento em que ele entra no óvulo. Então, a gente só herda a mitocôndria da nossa mãe, que fica lá dentro do óvulo. Então, o óvulo, ele tem mitocôndria dentro dele. E de onde que veio o óvulo? Veio do animal B, né? Do abatedouro, da vaca de abatedouro.
Então, nós temos aqui que o DNA nuclear do animal A e o mitocondrial é do B, né? Então, nós temos aí 16, letra C, tá? Então, essa aí foi uma pegadinha. 17, e eu acho que última, não tem mais. A identificação da estrutura do DNA foi fundamental para compreender seu papel na continuidade da vida. Na década de 1950, um estudo pioneiro determinou a proporção das bases nitrogenadas que compõem moléculas de DNA de várias espécies. Sim, então nós temos aqui espermatozoide humano, né? Aí tá mostrando aqui 30,7% adenina, 31,2% de timina, 19,3% de guanina, 18,8% de citosina, porque como eles fazem os pares, né, então eles vão ter proporções iguais ou pelo menos parecidas, né? Por que tem essa diferença na proporção? Porque o material genético ele passa por mutações, né? Então ele sofre mutações e isso pode gerar algumas proporções diferentes, tá? Mas aí vai ser sempre muito próximos, né? Fígado humano, 19,5 de guanina, 19,9 de citosina. Então, isso se repete, olha, para todas as espécies. Olha, até uma bactéria, ó. Vamos pegar aqui o pretinho da adenina com a timina, ó. E a guanina com citosina. Tá vendo que esse padrão se repete para todas as espécies? Tá, então, para que ele tá mostrando essa tabela para nós? A comparação das proporções permitiu concluir que ocorre emparelhamento entre as bases nitrogenadas e que elas formam pares de mesmo tipo em todas as espécies, evidenciando a universalidade da estrutura do DNA. Certíssimo, né? Esse aqui já é de... Opa. Peraí que eu tenho que selecionar. Já essa aqui de primeiro, então, né? Pares do mesmo tipo em todas as espécies, evidenciando a universalidade da estrutura do DNA. B, pares diferentes? Não, não pode ser pares diferentes. Então, todas que têm pares diferentes, não dá, né? Porque a gente viu que tem os pares específicos de adenina com timina, de guanina com citosina. Pares específicos apenas nos gametos? Não, são todos. A gente viu que o padrão se repete para todos. Somente para bactérias? Não, né? Então, fechou aí nossa questão 17. Vamos para 18 e última. A raposa, o lobo e o cão doméstico pertencem a espécies biológicas distintas entre si. Suponha que o seguinte experimento tenha sido realizado com sucesso. O núcleo de uma célula do corpo de um cão tenha sido transplantado para um óvulo anucleado de uma raposa e o embrião tenha sido implantado no útero de uma loba ocorrendo a gestação. O animal será um clone que apresentará características genéticas de quem? Então, mais uma vez, questão de genética. Vamos lá para cumprir tabela. Então, o núcleo do cão que foi implantado no óvulo da raposa e foi implantado no útero de uma loba. Então, quem vai ter as características genéticas vai ter do cão, né? Apenas que o núcleo foi tirado dele. Então, 18, letra C. Ok? Ok, acho que acabou. Acabou.